Preste atenção, vamos começar aqui a nossa escola bíblica, um domingo maravilhoso que o Senhor preparou para mim, para você, para que nós possamos estudar a sua palavra. Aqueles que estão ainda se ajeitando, já se ajeite, se aproxime aí e vamos dar início a esta aula, querido. Estamos falando sobre o que mesmo? Sobre anjos, né? Anjos, e vamos falar um pouco de demônios também, que são anjos do mal. E que o Espírito Santo de Deus venha nos instruir nesta manhã, que seja Ele o nosso professor, né? Que seja Ele o nosso instrutor. Então, ore comigo, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia e por esta oportunidade tão preciosa que temos de aprender a sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor reservou para nós, um tempo em que nós podemos separar para aprender, para estudar a Tua Palavra, e nós pedimos a Tua unção sobre as nossas vidas, nós pedimos que o Teu Espírito Santo de sabedoria, de revelação, venha abrir os olhos do nosso entendimento. Meu Deus, que não fiquemos apenas com a informação, mas que o Senhor nos traga revelações da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão dela. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Apostila em mãos, caderno, lápis, Bíblia, tudo prontinho? Então vamos em frente. Nós estamos falando então sobre anjos e chegamos no ponto em que começamos a falar de Satanás e vamos falar de demônios também. Precisamos falar, queridos, precisamos falar dessas coisas porque fazem parte, né, do nosso aprendizado. Na aula anterior, o que nós vimos aí, veja aí, na página 5 e 6 da tua apostila, na página 5, nós começamos a ver a origem de Satanás, sua queda, nós vimos tudo isso, não foi? Falamos na história da queda de Satanás lá em Ezequiel, capítulo 28, e no livro de Isaías, no capítulo 14. Né? Vimos que ele era um querubim, né? Que tinha uma posição de destaque, e ele se ufanou e veio a cair, e foi precipitado para a terra. E vimos que ele tem alguns nomes pelos quais ele é conhecido. Na verdade, são atribuições, né, dadas a ele. Adversário, caluniador. A palavra diabo significa isso, caluniador. E vimos também que ele tem atitudes, não é? Vimos na página 6 da nossa apostila que você tem aí. Ele é conhecido como Belial, o Deus desse século, o príncipe deste mundo. E nós temos aí os respectivos versículos que eu tenho certeza absoluta que você leu. Todos. Não leu. Alguns leram. E os outros não leram por quê? Pastor, não tive tempo. Como não teve tempo? Da meia-noite até 6 horas da manhã, você ficou fazendo o quê? Dormindo. Olha lá, tá vendo? Em vez de dormir, podia ter lido os versículos. Vamos lá. Na nossa apostila, tem na página 6, amados, tem uma informação aí que eu não falei sobre ela com você, e eu quero dar uma explicação para você nesta manhã. Está assim, olha. Na Vulgata existe a palavra Lúcifer, que significa alvo, luminoso ou portador de luz. Tá? Lembra que nós falamos que no Velho Testamento foi escrito em hebraico, no Novo Testamento o grego, certo? Algumas traduções, eu falei isso para você, aparece na versão corrigida de Almeida aparece o termo Lúcifer, na atualizada aparece anjo de luz, tá? Ou outras parece algo parecido com isso, nas versões mais modernas. A Vulgata, o que é a Vulgata? Nós estudamos isso, não sei se os irmãos vão lembrar-se, quando nós estudamos conhecendo a Bíblia, né? Estudando a Bíblia. Na verdade, isso foi a nossa primeira matéria, se não estiver enganado. E o que nós aprendemos? Que a Vulgata
ela é uma versão, tá, do latim. Jerônimo, por volta do ano 405, tá bom? Um dos pais da igreja foi que fez essa tradução. Houve uma versão chamada de Septuaginta. Por que Septuaginta? Vem de 7 do grego. 70 eruditos judeus, tá bom? Fizeram uma tradução do Velho Testamento para o grego, do Velho e do Novo Testamento para o grego, a versão Septuaginta. A versão, essa Vulgata, é uma tradução desse grego para o latim, é uma tradução da Septuaginta para o latim, ok? Entendeu agora? Vulgata significa assim, comum, popular, é uma coisa simples. E aí, acabou que essa versão ficou conhecida como Vulgata. Assim como Bíblia significa coleção de livros. Mas hoje, qualquer coleção de livro, você poderia chamar de Bíblia, do grego. Mas hoje isso ficou restrito basicamente às Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia hoje, vamos chamar assim, é um nome próprio, né? Para a palavra de Deus. Mas no grego significa uma coleção de livros, lembra? A Bíblia tem 66 livros. Bom, já dei uma explicação sobre o que é a Vulgata e nós vamos prosseguir então aqui na nossa matéria, no nosso assunto. Só um detalhe, essa versão da Vulgata é a versão oficial usada pela Igreja Católica Romana, tá? Ela usa essa versão, é a versão oficial deles, tá bom? Fechou? Muito bem. Até que enfim, pastor, você pôs aqui Vulgata, eu nem sabia que era isso. Agora você já sabe, tá bom? Bom, seguindo então no nosso estudo aqui, o que nós temos, olha, Satanás, eu estou na página 6, né, está comigo aí, tem uma porção limitada de poder. É importante que nós ressaltemos o fato de que, embora seja uma porção limitada de poder que ele tenha, é grande, querido, viu? O inimigo, Satanás, ele é capaz de operar grandes coisas, até milagres, assim, ele faz feitos, milagres, a gente pensa que é só de Deus, né, usando essa palavra. Quando falamos milagre, é assim, algo que é impactante, algo que faz vultuoso mesmo, coisa portentosa, tá? E ele tem uma porção limitada, mas ele provoca grandes coisas, queridos, na natureza, viu? Ele provoca, ele é capaz de colocar enfermidade nas pessoas. Jesus, quando nós vamos ver aqui como Jesus lidou com os demônios, você vai ver que houve um momento no seu ministério que ele repreendeu um demônio de enfermidade. O diabo opera curas, ele precisa dessas coisas para atrair pessoas. Então, embora ele não tenha todo o poder, ele tem uma limitação de poder. Lembra? Ele era um querubim, ele era dotado de força. E não foi retirado dele este poder. Não foi retirado dele, tá? Olha aqui, ó. Em Êxodo capítulo 7, versículo 11, é aquele momento que o Moisés... Eu falei para você já que alguns versículos a gente não vai ler, tá? É aquele momento em que Moisés vai falar com o faraó e os feiticeiros do faraó fazem os mesmos milagres iniciais que Moisés faz. Como é que eles fizeram isso? Quem deu a eles esse poder? A Bíblia fala que o anticristo, o homem da perdição, o iníquo, ele ganhará uma capacidade do próprio Satanás para operar sinais. Paulo fala isso, cuja força e eficácia é segundo o poder de Satanás. É o texto próximo que nós vamos ler aí, tá? Que é assim, ó, item 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, não tem capítulo 9. Capítulo 2, versículos 9 e 10, está assim, ó. Ele opera sinais e maravilhas mentirosos. Eu vou até ler com você, eu sei que eu não passei para o Thelma esse versículo, mas eu quero ler com você essa passagem
que é muito importante. Por quê? Porque os dias se aproximam, querido. Os dias se aproximam. E muitos sinais e milagres serão feitos com o intuito de enganar. E Paulo vai falar isso. Na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10, olha o que o Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim, olha, a esse, ele está falando do anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Viu aí? Quando nós vamos falar sobre escatologia, nós vamos falar sobre o anticristo, essa figura, mas já fica aqui de antemão essa informação. O Paulo fala que ele vai operar sinais. Por quê, querido? Ele vai ter que enganar as nações, se dizendo ser o Cristo. Ele vai vir dizendo que é o próprio Cristo. E como é que ele vai enganar as pessoas? Então, hashtag fica a dica, tá? Nem toda manifestação de poder, nem tudo que é espetacular, até mesmo coisas aparentemente boas, provém de Deus, viu, querido? Cuidado para não ser enganado. Quanto mais o tempo está passando, mais próximos estamos deste dia, tá? Então, Paulo fala que esse homem, essa figura do anticristo, ele vai ser usado com muito poder de Satanás. Então, embora o poder dele seja limitado, ele tem uma grande capacidade de operar coisas. Então, cuidado para não ser enganado. Ai, pastor, como é que eu faço para não ser enganado? Esteja sintonizado com o Senhor. E uma dica, hashtag fica a dica de novo para você. Não aceite nada que não tenha embasamento na palavra. Conheça a palavra e você não será enganado. Você não será enganado. Bom, vamos em frente aqui. O item 3 fala assim, né? O homem dá este poder ao diabo. Deixa eu explicar algo para você. No texto que está na nossa apostila. Não é que o homem, a fonte do poder do diabo, tenha sido dada pelo homem. Preste atenção nisso. Quando Deus o criou um ser poderoso, um ser portentoso. A ocasião para o diabo operar, é isso que a gente está querendo dizer aqui na apostila, tá? Ficou um pouco mal colocada essa frase, parece que o homem que deu poder ao diabo, né? Que a fonte do poder tenha sido o homem. Não é. É a legalidade para que o diabo opere esse poder é dada pelo homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, o que vai acontecer? Nós vamos ver ali, depois no versículo 15, vai ter a queda do homem, ok? Satanás, mediante a serpente, lembra? A antiga serpente, o dragão. Então, Satanás ali, tendo ocupado o corpo daquela serpente, ele seduziu a Eva. Adão entrou na dança, vamos falar assim, e o pecado, a desobediência do homem, deu a oportunidade de o diabo operar na terra. Tá bom? Porque a quem fora dado o poder para operar na terra? Ao homem. O Senhor diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as aves do céu, sobre todo réptil, sobre tudo que se move. Deus falou para o homem isso, nós já estudamos isso. E o que o diabo fez? Ele seduziu a Eva e a Adão. E os dois concederam esta autoridade para que o diabo pudesse operar o seu poder aqui nesta terra. Você quer ver um outro texto que fala disso? Lá em Efésios capítulo 2, anote aí.
Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 5, vai falar isso para nós, tá? Esses versículos, eles não estão na tua apostila, mas vai falar isso para nós. Você pode fazer a leitura depois. O Paulo fala assim, né, que ele nos deu vida. Então, é o texto de Efésios. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, tá? Ele vai prosseguir falando assim, ó, e que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Lembra que nós lemos um dos nomes pelos quais Satanás é conhecido, é o príncipe da potestade do ar? Então, Paulo menciona em Efésios capítulo 2, ele fala, né, que o homem sem Cristo, ele é energizado, a palavra aí, né, segundo o Espírito que agora opera, que agora energiza. Você está assistindo a televisão, não está? Ah, não, estou pelo meu smartphone. Não tem problema. Não tem problema. Ah, está no computador. Não tem problema. Esse aparelho pelo qual você está nos vendo agora, né? Ele está sendo energizado ou por uma bateria ou pela tomada ligada diretamente à rede da sua casa, pela tomada, não importa. Esse aparelho está sendo energizado. Por isso ele está refletindo a minha imagem. Ok? Ou seja, é a mesma coisa. Isso significa a palavra operar, é energizar. Então o que o Paulo está dizendo aqui? Que aqueles que não têm Cristo, e nós, ele fala, entre os quais todos nós andávamos. Então quando foi que o diabo parou de operar esse poder na minha vida ou na tua vida? Quando nós viemos a Cristo, quando nós nascemos de novo. E ele ainda tenta fazer isso através da minha vida e da tua vida. Então, quando falamos aqui que o homem dá esse poder, não é que a fonte do poder de Satanás teve origem no homem, não. Todo o poder, querido, guarde isso, todo o poder emana de Deus. Todo o poder emana de Deus. O que cada um que recebe o poder, sejam anjos, homens, fazem com esse poder é diferente. Porque não existe fonte de poder sem ser Deus. Não existe, por exemplo, um dos nomes deles não é Lúcifer, acabamos de falar aqui que é traduzido, né? A transliteração, traduzido não, a transliteração para o latim, anjo de luz ou portador de luz. É assim que está no hebraico. É assim que vem do grego. O que foi feito para o latim? Lúcifer, aquele que carrega a luz, aquele que brilha. De onde ele recebeu esse brilho? O próprio Paulo, nós já vimos aqui isto, que os demônios, nós vamos rever, que os demônios se transformam, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Onde ele recebeu essa luz? Quem foi que deu para ele essa luz? Foi Deus. Então está explicado que a fonte do poder não é o homem, é a permissão para ele operar. Quando ele vai tentar Jesus, está aí no texto aí, ele fala para Jesus, ó, se você me adorar, diz que ele mostrou todos os reinos da terra para Jesus e falou, tudo isso eu te darei, tudo isso é meu, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Alguns acham que ele estava exagerando, que ele estava mentindo, não é? Que não tem como afirmar que era dele mesmo. Como não? O Salmo diz assim, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ok, então ele deu para Adão cuidar. Quando Deus fala assim, domine, o que aconteceu? Ele está dando a autorização. E preste atenção numa coisa, querido. Quando Deus dá autoridade para alguém, quem recebeu a autoridade é responsável pelo uso. Adão deveria guardar o jardim. Guardar de quem? De quem? Quem é que estava lá, rondando ali? Quem estava lá? O que Adão fez? Entregou o poder de exercer a autoridade, para exercer o poder a Satanás. Porque uma coisa é eu ter poder.
outra coisa é eu ter autoridade para exercer o poder. É diferente. Eu posso ter poder, mas não ter a oportunidade nem a autoridade para exercer esse poder. Certo? O que o Adão fez? Ele deu a autoridade na terra para que o inimigo, para que Satanás e, consequentemente, seus demônios exercessem esse poder. Eu estou me demorando aqui porque eu quero deixar bem claro isso para você, por duas razões. Primeira, para explicar que não foi o homem que deu o poder. O homem deu a autoridade para ele exercer o poder. E segundo, para nós entendermos por que é que muitas coisas acontecem na terra a despeito de Deus ser todo-poderoso. Eu li essa semana num artigo, olha que coisa triste. Olha que coisa triste, já é o segundo que eu vejo. Tá? Um líder de uma banda gospel. Ele diz que não acredita mais em Deus. Já é o segundo que eu vejo falar isso. Cuidado com quem você está ouvindo, a quem você está se deixando influenciar. Cuidado, tá? Nem tudo que reluz é ouro. O argumento desse rapaz, uma banda lá dos Estados Unidos, o argumento dele, porque como é que Deus permite tantas coisas no mundo? Se Deus é o Todo-Poderoso, por que é que Ele não faz nada para impedir essas coisas? Por quê? Porque tem pessoas que dão legalidade para o inimigo agir, querido. É aquela história do cabeleireiro, do barbeiro, do cabeleireiro. Tão conhecida, não é? O cara está lá cortando o cabelo, o barbeiro fala, Deus não existe. Por quê? Porque se Deus existisse, muitas pessoas não sofreriam, esse vírus não estaria no mundo, e coisas semelhantes a essas. Aí o rapaz saiu quieto. Quando ele saiu do salão do barbeiro, cabeleireiro, ele viu uma pessoa cabeluda, barbuda, sentada ali, um mendigo. Não que todo cabeludo e barbudo tenha que ser um mendigo, ok? Mas uma pessoa deixada ali. Ele pegou, chamou o rapaz, entrou na barbearia, no salão do cabeleireiro, e falou para ele, olha, Deus existe, né? Como é que você me prova? Ele falou, então, esse rapaz aqui, ele está cabeludo e está barbudo. Por quê? Aí ele fez um confronto, né? Falou, então, se você acha que Deus não existe, você também não existe. Porque se você acha que Deus não existe por causa dos problemas, você não existe porque esse rapaz está cabeludo e barbudo. Mas ele não veio aqui para eu cortar o cabelo dele. Ele falou, pois é. Para quem sabe ler, pingue letra. Né? Entendeu, né? Ok. Se não entendeu, manda mensagem que eu te explico. Eu sei que você entendeu. Vamos para o próximo ponto. Olha aqui, o seu reino está sujeito ao reino de Deus. Claro. Lembra que nós falamos na aula passada? Eu lembro que eu falei isso para você. Que existe um governo paralelo. O Satanás, ele criou um governo paralelo. Nós falamos até que a hierarquia dele é semelhante à de Deus. Principados, potestades, uma hierarquia na classe angelical dele. Nós vimos isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Ele tem uma hierarquia de anjos. Só que, evidentemente, o poder dele e a capacidade dele nunca será semelhante a Deus. Ele tentou. O que nós vimos na aula passada? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Não, nem chegou perto, né? Então, o seu reino está sujeito ao reino de Deus, tá bom? Próximo ponto da nossa apostila é os demônios e suas características. Assim como existe Deus, Jesus, né? Seus anjos, o demônio também tem, nós vemos isso, ele tem seus anjos. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 12, que foi precipitado o diabo, a antiga serpente, Satanás, juntamente com os seus anjos. Nós vemos isso em Mateus, nós vemos aqui que Jesus fala assim, né? Que serão lançados no lago de fogo, que está preparado para Satanás, para o diabo e seus anjos. Certo? Então, nós entendemos, há uma divergência com relação a isso. Eu preciso colocar você aqui, pode ser que você ouça isso, tá bom?
há uma linha vertente que diz o seguinte: lembra que eu te falei na aula passada que existiu um período pré-adâmico? Você lembra disso? Que nós falamos do Éden mineral, de onde o querubim ungido foi expulso. Lembra disso? Lá em Isaías falamos que a terra não foi criada para ser vazia, mas ser habitada. E que Isaías e Ezequiel é um período pré-Adão. Você lembra disso? Que nós falamos que teve um Éden anterior, onde Satanás operava. E ele foi expulso. E Deus criou o homem e colocou num outro Éden. Você lembra disso? Espero que você tenha lembrança disso, tá? Então, o que nós temos que colocar para você aqui? Existe uma teoria de que demônios não são os anjos caídos, tá? Há uma teoria que fala que esses demônios são espíritos vou falar pessoas, desses seres que viveram antes de Adão. Há uma linha corrente em relação a isso, tá bom? Eu quero aqui dar informação para você que você fique bem informado. Ah, meu pastor não falou disso, então eu estou te falando. Ok? Lembra que eu falei que nós íamos estudar a Bíblia, puramente a Bíblia? Estamos pela Bíblia, querido, tá? Então existe essa teoria de que houve uma raça anterior que, perdeu a sua capacidade lá de viver e tal, fisicamente, ou eram espíritos, e que hoje vivem a perambular, atormentando pessoas. Nós entendemos que os demônios são anjos que caíram, tá bom? Nós entendemos assim, tá? Então, eles são anjos caídos, por isso colocamos esta afirmação aí, tá? Em Apocalipse capítulo 12, o versículo o 4 diz exatamente isso, que foi precipitado o dragão, a antiga serpente e os seus anjos, que 1/3 das estrelas ele conseguiu arrastar. Então, o que ele ia fazer com estrela? Nada, né? Então a gente entende que isso está se referindo ao percentual de anjos que veio com ele. É um bom número, não é? É um bom número. Então, quando pessoas arrumam um problema na igreja e ela sai, e 1/3 da igreja vai com ela, cuidado, viu? Hashtag fica a dica. Só para constar, que todo governo paralelo disputa por poder, querido. Cuidado com isso, que isso não é algo muito bom. Bom, nosso próximo ponto. Não tem idade e não morrem. Lembra, os anjos também são anjos. Então, todas aquelas qualidades que os anjos têm, que nós estudamos aqui, os demônios também as têm. Quais são elas, né? Não tem idade e não morrem. Aquilo que eu falei para você, olha, há pouco, estavam na Terra antes da criação da humanidade, por causa desse aspecto que eu falei para você. São personalidades sem corpos, são espíritos, certo? São seres espirituais, na verdade, essa é a melhor colocação. São seres espirituais. Têm sentimentos e emoções da mesma forma que os anjos. Os demônios têm vontade. Eles são... Eu não consigo acreditar num demônio feliz. Ah, mas o diabo fica feliz quando ele faz o mal. Eu nem diria que é felicidade. Eu diria que é um prazer. Um prazer que ele tem. Possuem nomes, tá? Jesus, aqui em Marcos capítulo 5, versículo 9. São mentirosos e enganadores. Isso eu quero falar com você. João 8:44, Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai. A palavra pai no grego, esse termo pai, o termo pater. Daqui vem paternidade. O que significa essa palavra? Aquele que dá origem a uma raça, certo? Aquele que dá origem a uma geração. E preste atenção agora, aquele que difunde as suas ideias e as
implanta na mente de outros. Então, um movimento tem um pai. Então, a palavra pater, ela é bem abrangente. É aquele que gera. O meu pai, eu sou o pai. Você é pai. Quando eu falo pai, eu estou falando de gênero, tá ok? Não é no gênero masculino. Pai, aquele que gera alguém. Então, Jesus fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira aqui, querido, essa palavra não significa apenas aquela coisa de falar que não está estando. Ok? Ele é assim, ele é o pai do engano. Todo engano, toda malícia, toda coisa dúbia, toda dúvida em relação a coisas, aquelas coisas que você não consegue chegar a uma verdade. O Senhor, a palavra fala que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, vamos só dar um exemplo aqui. Eu digo sempre assim, que Deus não é cinza. Ok? Ou é preto ou é branco. Ele fala isso em Apocalipse. Porque você é morno, certo? O cinza, aspas, ele é uma cor morna. Por quê? Não é nem preto, nem branco. É uma mistura. O Tiago fala que em Deus não existe essas coisas. Deus é as claras. Jesus fala o quê? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Certo? Então Jesus fala que o diabo, ele é o arquiteto, ele é o originador, ele é aquele que promove a mentira, o engano, a falsidade, as coisas encobertas. É forte, não é? Tá? Por isso, cuidado. E nós vamos falar para você aqui que como que nós devemos lidar com os demônios, mas deixa eu já colocar uma coisa para você. Tem pessoas que vão expulsar demônios e ficam entrevistando o demônio. Meu Deus do céu, ele é o pai, o chefe dele é o pai da mentira. Não, mas se eu falar para ele falar a verdade, ele vai ter que falar. É mesmo? Será que é assim mesmo? Tá? Então, querido, o demônio chega lá e expulsa e acabou. Jesus conversou uma vez só com o demônio. Uma única vez conversou com o demônio. Tá? No mais ele chegava e vai embora. Estou sendo bem simplista, bem simples, não simplista, bem simples na colocação aqui. Tá? Então tem sentimentos, possuem nomes, são mentirosos e enganadores. Tem o João 8,44, já citei para você, e tem 1 Timóteo 4,1. Alguns são mais perversos do que outros. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 45, o que a palavra está falando? Que um demônio quando sai... Vamos ler, Mateus 12, verso 45. Você fica só falando, não mostra versículo nenhum, tá bom. Não, esse é o direito. Vamos ver aqui. Tá? Mateus 12. Diz assim... Vamos começar aqui pelo versículo 43, tá? Até o 45. E quando o espírito imundo, é um dos nomes dos demônios que estão na apostila. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Meu Deus. Vamos explicar umas coisas aqui para você. Pastor, mas por que fala aí que o demônio encontra uma casa desocupada, adornada, pintadinha, limpinha? Uai, se está tudo bem nessa casa, como é que o demônio tem oportunidade para voltar para lá? Por quê, querido? Está vazia.
O demônio que sujava aquela casa foi expulso. Como? Alguém ministrou sobre ele. O demônio vai embora. Mas a casa não foi preenchida com um outro morador. Então, olha para mim. Eu ia colocar isso aqui lá quando fomos falar sobre como nós devemos lidar com o demônio. Mas deixa eu fazer já uma advertência. Hoje é dia de hashtag, hein? Fica a dica. Nós não somos caça-demônios. Ah, lembrou do filme Caça-Fantasmas? Lembrou? É isso aí. Nós não somos caça-demônios. Jesus não era um caça-demônios. Jesus não ficava procurando demônios para expulsar das pessoas. Quando as pessoas vinham até ele e queriam ser libertas, ele expulsava os demônios das pessoas. Ok? Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós não somos caça-demônios. Sair pelo mundo afora caçando pessoas endemoniadas para expulsar o demônio delas, se elas não querem ter Deus morando na casa. O que vai acontecer? É Bíblia. Aquele demônio que saiu foi expulso. Mas a pessoa não quis que o Espírito Santo viesse morar nela. Estou explicando para você o texto. O demônio fala, puxa, tu precisa de um lugar, porque o demônio precisa de um corpo. Ele fala, puxa, eu não estou achando, o que ele vai fazer? Eu vou voltar para minha, olha como ele é, vou voltar para minha casa. E ele, como é que ele encontra? Varrida, adornada. Esse adorno não são coisas boas. É para o demônio. O que atrai demônio, querido? Pecado. Trevas. Nós somos da luz. Esse adorno não são coisas boas para nós. São coisas boas para os demônios. Ele fala, uau, essa casa tá bonita, vou voltar para cá. Ora, o demônio gosta de viver em que ambientes? Você entendeu esse texto? Então, eu sei que vou falar uma coisa aqui muito estranha, mas acredite que eu estou falando com base na palavra. Tem situações, até eu tinha um professor que falava isso. Ele dizia assim, ele era norte-americano, ele falava, gente, é melhor deixar o cara com um demônio só do que com 7 demônios pior. Agora é o que estava, mais 7, são 8. E o cara vai ficar pior. Então, hashtag fica a dica, tá? Cuidado se você gosta de sair por aí expulsando demônios. Você pode estar fazendo mais mal. Como eu vou fazer mais mal para a pessoa? Eu estou livrando ela, tá? Mas e depois? E depois? Eu sei que é um assunto polêmico isso aqui, mas está escrito. Não sou eu que estou inventando isso, está escrito. Se a pessoa é liberta, aceita Cristo, enche, muda de vida, deixa a casa bonita para Deus, não para o demônio, claro, meu irmão, terá sido um bem. Mas se não, 7 vezes pior. É o que está escrito. Então o que nós vemos aqui, para fechar o nosso ponto? Existem demônios que são piores do que outros, são mais maldosos, são mais perversos. São altamente organizados, já falamos disso, né? Creem em Deus e tremem, Tiago capítulo 2 diz isso. Você crê em Deus? Tiago fala, faz bem, porque os demônios também creem e tremem. Claro que os demônios sabem, foram criados por Deus, né? Tem vontades pessoais, já falamos disso. Quando o espírito é expulso, ele imediatamente procura outro lugar para ter repouso. Acabei de explicar isso aí. E milhares podem entrar num homem, mas um só espírito, mas há um só espírito que o controla. Marcos capítulo 1, capítulo 5, de 1 a 13. Aqui, nós até tínhamos separado esse versículo para lermos. É quando Jesus se depara com um homem e pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele fala, meu nome é Legião, porque somos muitos. Você tem uma ideia? Uma legião
era composta, eu estou usando uma referência do exército romano, uma legião era composta de 5 a 6 mil componentes, soldados. Então você imagina que este homem tinha pelo menos de 5 a 6 mil demônios dentro dele. Você pode imaginar uma pessoa possuída por 6 mil demônios? Lembra? Por isso que ninguém podia segurar, ninguém podia detê-lo, amarrava com cadeias, ele estourava tudo. Ok? Aprendeu algumas coisas hoje? Como aprendeu, hein? Vou dar a sugestão. Releia os textos. Reassista esta aula. Viu? Para que isso fique guardado, sedimentado aí no seu coração. Amém? Graças a Deus. Na próxima aula, nós vamos falar como Jesus lidava com o diabo e como Jesus lidava com os demônios. Eu sei que da nossa apostila não tem essa parte que eu vou falar para você aqui agora, como os cristãos, como nós devemos lidar com os demônios. Eu vou colocar um adendo para nós nessa apostila. Viu? Um bom domingo para você. Oh, bom domingo nada! Até daqui a pouco, em nome de Jesus.